Rampa Church é uma igreja 100% voltada para o público de jovens e adolescentes e foi gerada no coração da igreja sede, a comunidade evangélica Projeto Vida. Tem como visão aplicar 3 bases importantes nesse tempo: fundamentar um reino de amor, movimentar a palavra de Deus e gerar uma juventude de atitude. A Rampa é uma igreja para jovens e adolescentes com atividades que buscam relacionamentos saudáveis e um ambiente único e transformador. Buscamos uma geração de influenciadores e líderes em potencial. E se você tem o perfil de um sonhador e deseja crescer e se desenvolver, amar e honrar a Deus, venha ser esse potencial na Rampa Church. Muito bom, gente! Somos uma igreja dinâmica, onde apresentamos uma estrutura de cultos que atenda a propostas de implantação do reino de amor entre a juventude. Também somos uma igreja funcional, onde buscamos trazer a movimentação de ministérios, dando funcionalidade e força ao coração da igreja. E somos uma igreja cristocêntrica, que tem a perspectiva de propagar o evangelho a esta geração. Temos o nome de Cristo como centro da nossa atitude. Uma voz clama para essa geração. O nosso foco é o desenvolvimento da espiritualidade do jovem com base nas escrituras, mediante desafios de uma cultura pop, conectada e acelerada. Sejam bem-vindos à Rampa Church. Fala, galera da Rampa, sejam bem-vindos ao Rampa ao Vivo. É isso mesmo, nós estamos começando esse programa que é especial para você, adolescente, jovem, você que faz parte da nova geração. Estamos aqui, eu e pastora Raquel, minha princesa. Deus abençoe, meu amor, tudo bem? Tudo Boa noite, gente. Boa noite, galera da Rampa. Hoje a gente está aqui num formato bem diferente. Bem diferente, censurado. A gente quer... a gente está hoje totalmente censurado. Em todos os níveis. A gente quer hoje ter esse culto de uma maneira muito diferente, com um bate-papo bem aberto, com você. Então, você que está no Instagram, tem um aviãozinho aí embaixo. Opa. Clica nele, começa a compartilhar essa live Manda com pra 10, todos 20, os seus 30, amigos. 40, Isso. 50. Você que está aí, vou falar aqui, ó. Oi, você galera. que está aí Tudo no certinho? YouTube do Projeto Vida TV. Cara, Isso aí. sensacional a sua presença. Nós queremos que você, nessa noite, interaja comigo, Pastor Sidão, porque Vem com a vamos gente. conversar um pouquinho com você, responder perguntas, porque o tema hoje é punk, hein, Tema é amor? coisa de maluco. Gente, eu tô assim, nós ficamos essa semana pensando o que nós iríamos conversar com a galera quando chegasse a sexta-feira, quando chegasse o dia do Rampa ao Vivo. E para a galera que está aí com a gente interagindo, nós ficamos pensando assim, Raquel, a gente precisa achar um tema que, primeiro, que estimule a galera a conhecer, a buscar, a entender e também, assim, mexer com o pensamento da galera. Achamos um tema muito tranquilo, um tema que não dá problema nenhum, um tema que não é tabu, não é nada. Nós vamos falar hoje de pornografia. Ai, meu Deus. Misericórdia. Emoji assim, ó. É misericórdia, galera. Coloca aí emoji, gente. Hoje Tampa é pra... olhinho, tampa a boquinha. É pra casa cair. O negócio hoje é hot. Vocês não têm noção. Nós ficamos conversando durante a semana, eu tô lembrando aqui, achei curioso, eu quero até compartilhar com vocês. Eu e Raquel, nós somos casados há 17 anos. Uau. E nós temos muita distinção com relação à experiência com a pornografia. A Raquel, crente a vida inteira, nunca teve uma noção. Quando eu falei essa semana do tema para ela, ela ficava assim, mas o que eu vou falar? Eu não sei de nada. Não, gente, não é que eu não sei de nada. Calma aí. É o que eu penso. Eu nunca tive experiência nessa área. Porém, durante essa semana, esse tempo aí de pandemia, de isso aí. isolamento,
nós temos tido contato com muitos adolescentes e Exatamente. jovens. E um dos assuntos bem quentes que surge aí nos aconselhamentos virtuais, mas aconselhamentos, é a questão de pornografia. Teve um caso que realmente, acho que foi o chamariz para que a gente pudesse trazer esse tema. Nós tentamos achar um tema que pudesse mexer mesmo com o nosso pensamento, primeiro para despertar o nosso conhecimento, nos nossos aconselhamentos, mas para trazer para você também, adolescente e jovem, que ainda vê isso como um tabu. Será que a igreja pode falar disso? Até que ponto pode falar? Tem limite? Não tem? Vai rasgar o verbo? Vai falar coisas que eu tenho que ouvir? A igreja realmente entra nesse tema. Nós vamos saber tudo isso hoje. Mas porém, a Rampa, como uma igreja geracional 100% de adolescentes e jovens, nós estamos tendo um cuidado muito especial e bem próximo. É verdade. Porque esse tema que nós vamos abordar hoje está sendo assim, principalmente nesse período de isolamento, tem sido algo crescente. Isso mesmo. Presta atenção, vamos falar aqui, querido. Opa, tamo aí. Tem sido algo crescente. Tudo bem, gente? Entre adolescentes e jovens cristãos. É isso aí. Eu quero até chamar a atenção para você, porque alguns dados que nós vamos trazer algumas informações para você saber um pouquinho, para a gente dar um panorama da questão da pornografia. Alguns dados que você vai até ficar assim meio assustado, e eu confesso a você que se eu fosse você, eu ficava até o final para você ver que nível é capaz da pornografia levar uma geração, e nesse período de pandemia, o aumento, o consumo, o exagero que está acontecendo com relação à utilização da pornografia virtual. Mas vamos lá, eu quero começar aqui de uma forma bíblica. Eu estava falando com a pastora, falei, Raquel, a gente precisa achar algumas bases bíblicas e tentar encaixar o assunto para que as pessoas, quem está nos acompanhando, possa ter uma realidade. A primeira coisa que me veio na minha cabeça foi o meu testemunho. Eu fiquei pensando se falaria, se não falaria, se daria o testemunho ou não. Olha só, coisa que você nunca contou na Rampa, hein? Nunca contei, acho que nem para ela. Nunca falou nos cultos e que hoje, vamos lá, gente, revelações. Pode ficar tranquilo Até eu vou me preparar. Pode ficar tranquilo que qualquer coisa que sair aqui, que vai fora, vai ter o pi e vai ter tarja preta. Então fica tranquilo que isso aí vai acontecer de alguma maneira. Então, vamos Mas lá. na verdade, eu achei um texto, eu falei com a Raquel, a gente estava lendo Romanos, tem um texto de Romanos, tem texto em Tiago, tem as cartas de Paulo, a Bíblia ela traz alguns relatos muito interessantes falando sobre a imoralidade sexual, falando de várias coisas. Mas tem um texto em Provérbios, no capítulo 6, e eu quero só ler esse texto na versão da mensagem, para você ter uma compreensão de onde nós vamos, o ponto de partida que nós vamos conversar com você hoje. Nós não vamos aqui cometer nenhum exagero teológico, nós não vamos fazer nada disso. Nós queremos trazer mesmo um assunto que até então ele é um tabu. Ele é mesmo meio que, entre os cristãos, é um alto consumo de pornografia e um receio a ser falado. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais disso. Mas tem um texto que fala no Provérbios, está relatando sobre a mulher adúltera e a mulher devassa. E foi o texto que mais me chamou a atenção por causa de uma passagem na versão da mensagem que talvez traz o contexto de pornografia. E é o seguinte, diz assim, não fique fantasiando ao ver a beleza da mulher adúltera. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. Uau! Dá para pôr fogo no colo sem queimar a roupa, sem queimar as calças? Essa é a pergunta que o texto faz, Provérbios está perguntando. E eu peguei esse ponto de partida, eu estava conversando com a Raquel, a gente estava dialogando em casa sobre uns testemunhos que a gente estava ouvindo dos jovens, dos adolescentes, e eu falei, Raquel, você já reparou que o texto está dizendo que dá para pôr fogo no colo sem queimar a calça? E isso aqui é o abrasamento, isso aqui é o fogo, é o calor que dá quando a gente está deparando com algo relacionado à sexualidade, algo relacionado ao nosso imaginário com relação à excitação com a pornografia. E esse foi o ponto de partida que eu e Raquel nós achamos. E eu vou confessar para vocês, conversar com a minha esposa, e eu estava até falando com você, né? Eu estou achando que nós somos o primeiro casal, pelo menos eu desconheço, que chega e vai falar, com 17 anos de casado, vai falar de pornografia. Um casal não fala de pornografia para o outro. E assim, uma pessoa que não teve nenhuma experiência e uma pessoa que
Então, conta pra galera, a galera quer saber. É a pureza com o arrependimento. Tá aqui, gente. Se pode colocar, eu até falei com a Raquel, a gente tem que usar uma camisa marcando as nossas características com relação a isso. Mas o assunto aqui, eu quero que você interaja conosco, você que está nos assistindo, você que está aí querendo já fazer alguma pergunta, faz mesmo, porque hoje a gente quer, durante o decorrer daqui da nossa fala, que você interaja conosco colocando talvez a tua experiência, uma orientação, talvez um testemunho que você teve na área da pornografia, algo que está te consumindo ainda, você que está vivendo isso. E eu quero aqui, nessa introdução, eu estava pensando aqui com a Raquel o que a gente ia falar. E a galera está entrando. Tá, que bom, isso já é um bom sinal. Ó, YouTube, Instagram. Até ia falar contigo, Raquel, que a gente estava pensando em casa lá, né? E você achou uma informação lá que eu achei muito interessante, que você podia trazer para a gente aí, que acho que vai dar uma direcionada só para a gente começar a entender do que se trata o assunto que nós estamos abordando hoje. Então, se quiser falar aí, então, vamos lá. É uma informação que ela me deu que eu fiquei meio assustado no começo. Porque a gente não quer só trazer uma palavra e destrinchar a palavra, mas nós queremos trazer também informação para você, principalmente nesse tempo de isolamento e principalmente com adolescentes e jovens. Então, olha só, 12% dos sites são de pornografia. Uau! Então, de todos os sites que existem no mundo, 12% são de pornografia. Então, são 24.644.172 sites pornográficos. Mas eu estava lendo uma reportagem de que um site muito famoso, dentro desse conteúdo pornográfico, ele liberou um conteúdo premium, olha só, gente, por 30 dias. Que isso? Então, pessoas pagam caríssimo para poder entrar nesse site, para poder curtir pornografia. Mas com essa questão de isolamento, a pessoa tem que ficar em casa e as redes sociais estão assim funcionando 100% a ponto de bala. Esse site, ele liberou o conteúdo dele durante 30 dias. E durante essa pandemia, o acesso em sites pornográficos teve um aumento de 18%. Uau! É muito. Se você for pensar em um número de 24.644.172 sites, aumenta aí 18% dentro desse número. Que loucura. Eu estou pensando aqui que é uma loucura. Só que, deixa eu dar uma ressalva aqui. Não vai por curiosidade saber que site é esse que está liberando aí, porque o que nós estamos querendo te falar aqui é para você ter uma noção do consumo durante um período em que as pessoas estão em casa. O assunto é muito sério, gente. A questão hoje é como a gente consegue despertar uma geração de adolescentes e jovens nesse período onde a pandemia está mantendo as pessoas em casa e nós, em vez de termos bons hábitos, boas práticas, nós estamos indo atrás de algo que está nos corrompendo. Isso que é o mais interessante da situação. E muitos adolescentes e jovens. Eu estava vendo aqui uma estatística, e eu confesso que eu fiquei assustado lá no começo, da quantidade de iniciação de adolescentes com 11 anos de idade, pré-adolescentes. Então o assunto é para todo mundo. Ele engloba a família, ele engloba pai e mãe, ele engloba o garoto de 11 anos, a facilidade que tem. Eu estava contando a minha história para a Raquel. A minha primeira experiência com pornografia foi com amigos com 12 anos de idade. A gente na casa de um deles, videocassete, que muita gente que vai ouvir aqui agora não sabe o que é isso. Vai lá no Google depois pesquisar o que é VHS. Pesquisa lá, gente, videocassete. Mas e o pai de um dos meus amigos deixou, ele alugava numa locadora, pesquisa também o que é locadora depois, e ele foi... A famosa Netflix, na Amazon só que era uma loja para você ir buscar fisicamente. E ele chegava em casa e ele comprava esse filme para consumir, alugava lá o VHS para consumir com a esposa, para ver com a esposa, e o filho dele de dia nos chamava, a gente ia para casa dele e assistia. E isso eu estava com 13 anos de idade, meus amigos, a gente ficava lá, tudo bobão, minha primeira experiência. E eu ficava lá, cara, o que é isso aqui, despertando para o sexo. Agora, quantos adolescentes que hoje talvez estão aí meio receosos, pastor, você vai falar desse assunto, pastora Raquel, você vai tratar desse papo aí, e como é que a gente vai ficar fazendo? Não quero ouvir junto com a minha família, eu não tenho meu pai, não pode saber que isso, mas hoje, o assunto que a
pastora Raquel trouxe aqui vale dar um despertamento para você. É isso aí. Muitos pais hoje estão deixando o aparelho na mão dos filhos, e isso eu também tenho que me policiar, porque eu tenho 2 filhas, que aqui é uma facilidade para os nossos filhos entrarem nessa estatística, para que eles possam estar aí na porcentagem de acesso a sites de pornografia. O rampa censurado hoje é a gente mexer mesmo com um adolescente, com um jovem que está assistindo e começar a refletir se isso não está trazendo nenhum mal. E nesse período em que a gente está confinado dentro de casa, a coisa aumentou, gente. Muito. A coisa aumentou, a pastora Raquel está falando aqui, são 12%, isso é uma loucura. Aumentou porque, assim, a pessoa hoje, nós estamos confinados dentro de casa, Eita. precisamos estar dentro de casa. Olha isso. E aí, tem famílias lá com adolescente e jovem, o que acontece? O adolescente, o jovem, começa a ficar entediado, não é? É verdade. Porque sai de uma rotina que tem ali compromissos diários e vai para casa, dá o tempo só de se alimentar Verdade. e descansar. Mas, hoje, muitos estão 100% tempo integral dentro de casa. Verdade. E aí, na questão, não a pessoa, o adolescente, o jovem, ele não está só isolado da sociedade, Sim. mas muitos se isolam dentro de casa. É verdade. E aí que é Dentro o do quarto, portal, na frente do computador. uma porta de entrada para a pornografia, porque hoje a internet, ela é uma porta muito ampla que te dá a oportunidade de você acessar qualquer coisa. É verdade. Eu quero pegar um ponto aqui, e eu acho que a gente precisa falar disso aqui, porque nós somos uma igreja. E nós lidamos com esse público de adolescentes e jovens, a juventude, do Projeto Vida. Então, talvez para você que está assistindo agora e fala assim, pô, é um assunto que eu não quero mergulhar muito a fundo, porque eu vou ter que me expor por uma prática que é minha, que é só minha. Mas eu estava até conversando com a Raquel e ela me fez uma pergunta logo depois, que é a respeito de como então a igreja trata isso com o jovem, com o adolescente, de falar sobre a pornografia, de como é que a gente aborda isso no gabinete, quais são até onde nós podemos ir, com quem que a gente pode conversar. E olha só, de falar em perguntas, já surgiu aqui a primeira pergunta no Instagram. Eita, pega leve aí, gente. Pode fazer? Ó, tem tarja preta e tem pia, hein? Pega leve. Não tem o Fala Garoto? Fala, garoto. Vamos fazer o Fala Pastor? Ó, eu não sou Laura Miller, hein? Já estou falando antes aqui. É o Sidão que está falando com você o Sidão, mas que vai responder essa pergunta aí. Ai, ai, ai. Então, olha só, primeira pergunta, gente, se você quiser mandar perguntas, né, amor? Manda se você aí. quiser mandar perguntas, se você quer comentar, se você quer dar algum depoimento, pode mandar, mas olha, pega leve nas linhas. A galera está interagindo. Então, vamos lá, peraí, deixa eu fazer a primeira pergunta para você, olha só. Ai, ai. Por que as igrejas não falam tanto deste assunto, já que existem tantos membros viciados? Responde aí, pastor. Vou tentar responder. A gente estava lendo muito a respeito, a gente foi vendo matérias, eu estava vendo uma jornalista falando a respeito dos ambientes sociais que ela foi atrás de especialistas, de psicólogos, foi atrás de pessoas do lado do direito e foram também em alguns líderes cristãos para poder saber a respeito. E a igreja ela é muito bem embasada nisso, só que ela tem alguns parâmetros que ela não adentra tanto, exatamente por quê? O primeiro deles é um tabu. As pessoas elas veem a questão da pornografia, elas consideram um assunto melindroso a ser tratado. Eles não falam não é um assunto para se falar abertamente. Está muito relacionado à intimidade das pessoas. Então, a igreja, com um membro da igreja que é viciado em pornografia, ele é um assunto que ainda é muito melindre, ele é receoso, ele não é uma área muito ampla para ser falada. E você vê numa pergunta como essa aqui, alguns líderes, eles respeitam isso. E algumas instituições religiosas, elas têm uma forma de tratar, e alguns pastores respeitam isso. Vem pela nossa liderança e a gente tem uma forma mais tranquila de abordar. Então a igreja ela tem esse cuidado, esse tato. E tem um terceiro fator que eu gosto muito de falar quando está ligado aí à questão da pornografia, é que as pessoas estão lutando contra a pornografia. E a igreja ela precisa ter um aparato para poder lidar com algo que é compulsivo. Então não é algo fácil de se tratar, não é algo fácil de confrontar, e ele tem que ter todo esse cuidado.
para o adolescente e para o jovem, tem uma série de situações. O jovem está vivendo ainda aquela fase inicial da fixação, ele está começando a ficar compulsivo e ele não percebe, a família não percebe. Então é um terreno, é um campo minado, mas que precisa ser falado. E eu vou falar uma coisa para vocês, a igreja precisa falar de forma honesta, ela precisa falar de forma firme e bíblica. Então, para você jovem, para você adolescente que está aí talvez pensando assim, eu acho que eu estou descobrindo que eu sou viciado em pornografia, eu acho que eu estou acessando muito sites pornográficos, eu estou recebendo muito informação, chega para mim no meu celular. E tem o famoso nudes. Raquel, a gente estava lá conversando e fazendo aquele joguinho nosso de palavras-chave, né? A gente começou a levantar palavras, você falava uma, eu falava outra e a gente anotava. Eu fiquei assustado no final quantas palavras a gente colocou. Nós colocamos lá nudes, nós colocamos a pedofilia, nós colocamos a zoofilia, que é a prática de sexo com animais. A gente foi pensando ali, eu falei, gente, é assustador a quantidade de situações que envolvem a pornografia. Gente, a pornografia... isso é para você crente, para você não crente que está ouvindo esse programa. A pornografia para o adolescente e o jovem em tempos de pandemia, ela não é só um nome, ela não é algo estampado que realmente é um assunto chato de falar, é um assunto perigoso. É tão chato porque, olha aqui no YouTube, a Michele, olha que coisa mais especial, uma mãe. Olha ela escreveu aqui, assistindo aqui com meu filho de 12 anos e realmente me preocupa, só Jesus. Eu vou dar um relato aqui para a Michele, aproveitar que ela está com um filho de 12 anos e é um pré-adolescente, ele está entrando na fase da adolescência. Tá aí na nossa galerinha Rampa Júnior, eu vou dar 2 testemunhos. O primeiro deles, a Raquel vai lembrar bem, nós estávamos fazendo um encontro com Deus, e um encontro só com adolescentes. Esse encontro com Deus foi só com adolescentes, um dos encontros que a gente faz da Rampa junto ao Projeto Vida. E nós estávamos fazendo um encontro e para quebrar o gelo no primeiro dia, você lembra disso, né? Lembro. A gente estava lá no primeiro dia e eu sempre tentando quebrar o gelo para a galera se sentir à vontade, começar a nos conhecer melhor, porque a gente ia entrar na primeira ministração, que é Peniel, é uma ministração tensa, e aí a gente está lá conversando e eu, naquele momento, com toda a equipe lá reunida, tinha 109 encontristas, e aí eu fiz uma pergunta, achando que estava fazendo um quebra-gelo, e perguntei, quem aqui já mandou nudes? Nossa, Deus! Para tentar fazer uma sondagem de como seria a condução do encontro. Eu vou falar uma coisa para vocês, me espantou, e Michele, você está aí com seu filho, não é que você vai, talvez, se você fala abertamente com ele, você pode fazer essa pergunta. Mas eu assustei que naquela hora ali, somente eu, Raquel e mais umas 4 pessoas da minha equipe não tinham levantado a mão. Todos aqueles 109 adolescentes e jovens que estavam ali, levantaram a mão dizendo que já tinham tido a experiência de mandar uma imagem dela nua ou com uma roupa íntima para alguém. Já tinham enviado uma imagem de nudes. Para quem não sabe o que é nudes, nesse tempo de pandemia, em pleno século XXI, eu vou te sintonizar. É quando você envia uma imagem sua com a sua nudez. E tem pessoas, e hoje é um vício, eu estava falando, a jornalista que eu estava falando, a Renata Fukuta, ela estava dizendo que ela estava entrevistando alguns adolescentes para uma revista que ela é jornalista, escritora da revista Capricho e do livro Hipnotizados. Livro, isso. E ela estava falando que um garoto falou assim, o relato dele, a minha geração encara o nudes como se fosse dar um abraço em alguém. É exatamente isso. Então, é para a gente ter uma noção da realidade. Isso é normal em que são os portais de entrada para a pornografia na adolescência. Então, o que a gente está falando aqui para você, tentando trazer uma leveza, mas ao mesmo tempo trazendo a seriedade, e vendo aqui uma mãe sentada com seu filho, é para você ter compreensão de que o que nós estamos falando hoje, com a rampa censurada, o assunto pornografia, é um assunto que precisa ser visto aí, galera. Com certeza. Vocês têm que entrar aí no Olha secreto da casa. aqui, meu amor. O João escreveu aqui no YouTube, a pornografia é um campo minado que precisa ser falado. É isso aí. Boa, João. Boa. Muito boa. É isso mesmo. E realmente, é um campo minado que nós corremos o risco o tempo todo de pisar e explodir tudo. Porque eu estava até pensando lá em casa, né, antes da gente vir para cá, e eu falei assim, eu estava tentando fazer uma construção de como é que a pornografia ela enraiza em nós. Ela fica agarrada. Quem é viciado em pornografia sabe aqui, bem. Então, olha, tem uma pergunta que mandaram. A pornografia vicia, pastor? Vocês estão antenados aí na parada aí, hein? Até ver aqui, a julgar, eu estou pensando dessa forma, né? A julgar pelos dados que a pastora Raquel trouxe,
pelas informações que a gente vê na internet da quantidade de gente que acessa a pornografia. Gente, aumentou 12%. 18% com as pessoas em casa. Isso é uma concretização de que pornografia vicia, porque ela só aumenta. Gente, não é o mercado de compra online, não é o mercado tabagista do cigarro, não é as compras compulsivas em shopping. A pornografia está no número 1 do que mais se consome hoje no mundo. Porque, assim, a pornografia... Vamos falar aqui nessa câmera aqui, Opa, ó. tá aí, estão ligados com a gente? Dar. Beleza? E aí, gente, ó, Instagram, beleza? Beber uma aguinha gente, aqui. você que está aí no YouTube, pode mandar a sua pergunta. A gente está vendo aqui muitas perguntas, tá Legal. bom? O Jonathan escreveu que pornografia vicia tanto quanto a droga. Deixa eu falar para você rapidinho sobre a questão da funcionalidade do cérebro com essa questão do vício da pornografia. Isso aí, presta tá bom? atenção nisso aí que isso é importante. Abrindo um parênteses aqui, plus. da parte de conhecimento de neurociência, de psicologia e psicanálise que eu tenho, a pornografia, ela libera no cérebro um neurotransmissor, um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, essa questão de pornografia, ela é comparada a qualquer outro vício. Olha aí. Por quê? Porque o que você está vendo te dá prazer, sua serotonina está sendo trabalhada, você está aumentando o seu nível de prazer, aumenta o nível do bom humor, aumenta a alegria. E aí, o que acontece? É a mesma coisa que aquele jovem que é viciado em algum tipo de droga, no álcool também. É isso aí. Então, o efeito da pornografia no cérebro humano é o mesmo efeito daquela pessoa que consome qualquer tipo de droga, que seja ela qual nível for, entendeu? Só para a gente poder entender um pouquinho na funcionalidade vou até dar um adendo disso física, aí. né? Exatamente. Eu vou te dar um adendo para você, só para poder até ilustrar para você o que é o círculo vicioso na pornografia. Eu estava escrevendo aqui e eu até deixei aqui no meu bloco de notas. Ele começa com a fixação, que é a busca excessiva pelo estímulo sexual. Então a gente vai atrás, a pessoa ela quer saber, ela acessa aquilo, chama os olhos e ele vai atrás, aí se torna uma fixação. Logo depois, o segundo processo é a ritualização, intensifica a fixação e aumenta a excitação. É quando ele já começa a ter uma busca mais profunda, vai cavando, vai aumentando, vai cavando. Logo depois entra o comportamento sexual compulsivo, é a incapacidade de controlar. E por último, o desespero, que aí é o último estágio, que é a sensação total de impotência diante da pornografia. Então tem um processo, gente. A pastora Raquel falou aqui como é que o nosso cérebro trabalha. Então, adolescente, jovem, mãe, pai, vocês estão vendo agora aí, você que vai depois até se informar um pouco melhor, é um círculo vicioso. Tem famílias que não conseguem sair. Porque quanto mais se consome, mais você quer. É isso aí. Ela causa esse nível de dependência. É isso aí. E aí, quando a pessoa ela quer se libertar da pornografia, ela quer se livrar da pornografia, ela entra naquele mesmo estágio de um dependente químico. O negócio é pesado. De como que eu vou desintoxicar o meu corpo, o meu cérebro, com algo que me viciou. O negócio é pesado. A gente está falando aqui, talvez você está pensando assim, pastores, e aí, como é que a gente faz? Então, olha só. Para onde vai? Olha só. Uma pergunta aqui. Como se livrar da pornografia? Ela é um hábito? A gente... X reflexão aqui que mandou. Quem mandou? X reflexão. Tô vendo aqui. Aquilo. A pessoa, quando ela começa, principalmente o jovem, né, quando ele começa a ver que ele constantemente está à procura de algo para satisfazer esse desejo, esse prazer, ele tem que tomar um determinado cuidado, porque isso acaba se tornando de verdade um hábito compulsivo, aquilo que está levando ele a um caminho. E fica muito difícil de ter essa libertação sozinho. Então ele precisa ter ajuda, ele precisa ter pessoas que vão orientar, os pais precisam ter diálogo aberto. E eu vou falar uma coisa para você, adolescente que está vendo aí, e que talvez você está agora começando a ter as primeiras experiências, e essas experiências estão sendo bem pesadas para você, e nunca ninguém falou com você, você sempre está ouvindo só os seus amigos ali, e alguém precisava abrir a tua visão para você ver isso. Eu vou falar uma coisa para você,
é a hora de você, nesse período que você está em casa com seus pais, você começar a procurar orientação com eles, seus pais procurarem uma ajuda terapêutica ou uma ajuda espiritual. Isso é muito importante. Para que possa fortalecer e te ajudar a conseguir achar uma saída para isso. Porque não é fácil. Mas você não pode também criar o hábito de ficar com o celular o tempo todo na mão, ficar vendo aqueles vídeos ali que vão chegar com facilidade para você. A pastora Raquel falou aqui, a indústria pornográfica está ganhando dinheiro com você porque ele libera lá um site e você está lá acessando e está só aumentando a compulsividade. Ele começa a criar em você um nível de dependência. É isso aí. Porque aí depois você aí. vai ficar tão viciado que você vai pagar o preço que for para poder continuar o seu vício. E a saída depois é bem mais complicada. Aí entra, Cid, naquela questão até de que eu estava falando, de como se livrar, que perguntaram aqui, o que você falou, precisa sim de uma ajuda, tanto espiritual quanto psicológica, porque quando a pessoa ela é viciada em algum tipo de droga, e a pornografia é uma droga, é um vício, ela entra numa abstinência. É verdade. A fissura. É verdade. Eu quero me libertar, eu quero deixar de cometer, deixar de fazer, mas eu não consigo. Por quê? Porque viciou. O teu cérebro acostumou o seu prazer, aquilo que foi te envolvendo. E aí, como passar por esse período da abstinência? Agora, Raquel, eu estava aqui pensando enquanto você está falando, veio na minha memória algo, agora eu quero ser bem direto, porque para mim foi até uma forma de conversar com alguns adolescentes e jovens que vêm com um determinado assunto e quando a gente acaba indo a fundo, perguntando algumas coisas, a gente acaba descobrindo que está envolvido em alguma característica que envolve a pornografia, a homossexualidade, às vezes o vício em sexo mesmo, de procurar algo para fazer. Até mesmo a questão de abuso sexual. Né? Criança que foi abusada sexualmente. A gente não falou aqui, mas muito da iniciação da pornografia, do vício de pornografia com adolescentes e jovens, parte do abuso sexual. E isso causa traumas muito perigosos no futuro. E a gente precisa também colocar esse ponto aí. Talvez tenha adolescentes e jovens aqui que devem ter passado por alguma experiência do abuso sexual. E aí é onde eu quero entrar no assunto, que são duas palavras que eu precisava trazer para vocês hoje. E é o momento mais sério nosso que você precisa dar atenção para isso. Está chovendo pergunta Na aqui, pastor. Quando a gente tem o problema da pornografia, tem duas coisas que nos limitam muito. A primeira delas é a vergonha de expor que nós estamos vivendo a pornografia. E a segunda delas é a humilhação, por medo de falar que tem o vício da pornografia ou que sofreu alguma coisa relacionada ao despertamento da pornografia e não tem com quem falar. Às vezes relata para um amigo que vive a mesma situação, mas ali fica pelo 0 a 0 e não encontra coragem para falar com alguém que possa nortear. Até porque muitos dos mais velhos, que também são viciados na pornografia, não conseguem falar com alguém mais novo. Então, para você que é adolescente, para você jovem, para a galera nova geração da rampa que está me ouvindo agora, que está ouvindo a pastora Raquel, eu quero falar uma coisa para vocês. Lutem, combatam essa vergonha e combatam a humilhação de não conseguir falar, de expor, mas procure as pessoas certas também para expor, isso é importante. Porque eles estão perguntando aqui no YouTube tá bombando de aí como, nossa, muitas perguntas, de como que você consegue se libertar, né? Então a gente vai deixar aí o nosso número do WhatsApp, onde você pode entrar em contato conosco, ok? Aí, vai legal. aparecer aí para você qualquer direção, você precisa de ajuda para se libertar. Nós queremos estender esse contato com você mesmo. Com certeza, você precisa de alguma ajuda. Tá aqui, ó, pastor Sidão, pastora Raquel, nós vamos entrar em contato através do seu primeiro contato por este número do WhatsApp, que é o número especial da rampa, onde legal. Nós temos, eu e o pastor, tá acesso aparecendo para você aí. É isso, tá aí, ó. Você aí. Um acesso exclusivo para você. Olha só, fala pra meu mim. amor, o Flávio. Como pai, eu penso que não podemos nos omitir em conversas e acompanhar o socialismo dos nossos filhos, tanto em redes quanto fora. Muito bom. O pai, aqui, muitos pais estão entrando aqui, estão falando com a gente, mas e que bom que estão com os filhos perto também. Uma coisa a gente precisa entender que é muito sério, é a gravidade dos danos que a pornografia traz. Talvez um pai que teve uma experiência... Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma estatística que foi levantada também, que muitos dos casos hoje de filhos
que estão se sentindo oprimidos em casa, se sentindo infelizes, depressivos, é porque descobrem que a relação dos pais, do pai e da mãe, uma das descobertas é que o pai ou a mãe era viciado em pornografia. E isso estava distanciando a família. E, consequentemente, quem paga o preço é você que é filho. Então, o que a gente precisa começar a entender é a gravidade dos danos, gente. É uma casa que está perdendo a base, o alicerce. Então, você, filho, que talvez está aí tentando achar uma saída, dialoga com seus pais. Conversa sério com eles, rasga o verbo. Fala que você está tentando achar uma saída e você ouviu lá o pessoal da rampa, os pastores da rampa falando sobre pornografia e entrou num assunto que você sabe que é a realidade da sua família. Não pode ter medo. E começa a entrar mesmo num processo de orar junto, abençoar a sua casa, de falar com seus pais, de dialogar sobre isso, de falar, pai, como é que eu faço para poder ajudar aqui? Como é que a gente sai dessa situação para que a gente não se perca? Aí tem também aí a questão de compreender que os danos são relacionais, gente. É das relações de pai e filho, de irmãos. E a gente tem que começar a entender isso. Talvez tenha um irmão mais velho aí, você é o irmão mais velho da casa, e você apresentou a pornografia para o seu irmão mais novo, ou para a irmã mais nova, e isso causou um dano na casa. A gente precisa tratar esse assunto com seriedade. E é muito bom ver aqui pais e filhos juntos, interagindo com a gente e sabendo que a coisa é muito séria. Muito isso aqui importante. Nós queremos desmistificar o tabu, gente. Nós vamos tirar esse tabu da pornografia e nós vamos falar abertamente. A rampa está aí para isso também. A rampa como uma igreja geracional, onde o nosso público é ali 100% adolescentes e jovens. Nossos cultos, a gente pega a rampa júnior de 11 aos 13 anos de idade. É uma galerinha uma faixa etária que inicia meu Deus, pesado eles têm a facilidade de administrar um celular, um computador, as redes sociais. Aí a gente pega a Rampa Church, onde a gente pega aquele adolescente dos 14 anos e vai até com o jovem, os 25, onde a gente trabalha ali, tanto dando suporte espiritual, trazendo mesmo o evangelho puro, simples. E como não ter a responsabilidade de trazer um assunto como esse e de colocar dentro de casa, porque a gente está tendo uma rica oportunidade. É verdade. Não sei se você percebeu isso, mas como pastores, de entrar na sua casa, você sentado com o seu filho, igual a gente está aqui, nós estamos trazendo esse assunto aqui hoje para você. Talvez nós estamos quebrando todo o paradigma, todo aquele receio que a igreja tinha de falar. Esse é o tempo para a gente reformular tudo isso. Nós precisamos falar abertamente. Hoje à tarde eu até tinha pedido ao pastor Lucinho para estar mandando um vídeo para nós, para ele poder estar interagindo com a gente. Ele falou, Sidão, eu estou com 7 lives aqui para poder fazer hoje, eu estou maluco, eu posso te ajudar depois. E aí ele me indicou 2 vídeos dele, até recomendo você, pai. O Lucinho é um amigo, eu posso falar aqui abertamente, a gente está começando a falar desse assunto agora, mas o Lucinho já está trazendo aí um pouco desse conteúdo. É legal você sentar com o teu filho, ou você adolescente chamar teu pai para ver, porque deixa eu te dar uma realidade. Eu estou aqui igual o pastor Silas agora. Vou trazer uma realidade aqui. Olha só, tem um dado gráfico aqui que diz assim, são feitos 116 mil buscas por pornografia infantil todos os dias. Todos os dias, 116 mil buscas por pornografia infantil. E a outra informação diz que a média de idade que uma criança vê pela primeira vez pornografia online é com 11 anos. Então, como é que nós não vamos falar desse assunto aqui hoje? Como é que nós não vamos hoje trazer o censurado para cá e falar com você da triste realidade, mas real, que nós precisamos agora começar como igreja geracional a despertar nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, a conscientização para se proteger. E famílias precisam ajudar nisso. Tá ouvindo? Grita para o teu pai aí, cara. Grita para tua mãe. Grita para tua família. Essa é a hora. Não tem esse negócio de esconder no quarto lá, escondidinho, ficar vendo lá e depois não conseguir sair disso. Quando você vê, você está aprisionado. É uma prisão, gente. E nós precisamos tirar essa geração toda da prisão. Porque a pornografia está crescendo. E você falando em prisão, olha só o que o X Reflexão colocou. O X Reflexão está ajudando a gente aí. Isso aí, ele disse assim, ó, Paulo diz a Timóteo para fugir das paixões da mocidade. Satanás, a gente expulsa da pornografia, devemos fugir, pois lutar contra ela é o mesmo que entrar em um campo minado. É isso aí. É isso mesmo. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém está ausente de pisar nesse campo. Porque é um assunto que nós estamos tratando aqui, muita gente silencia
com medo de expor que tem a tua vida secreta. A gente sabe disso. A gente não tem aqui, lógico, a gente não está vendo nada, não está mostrando, não tem uma seta em cima da cabeça falando aquele ali usa da pornografia. Não é isso não, mas é um assunto em que todos nós temos receio, mas muitos de nós praticamos. E isso é muito sério, a gente precisa abordar. Então você está entendendo? A gente aqui já está até outra pergunta para a gente ir caminhando para o final. Aí. Opa, vamos, meu amor, você que manda. Olha só, alguém viciado em pornografia deve procurar ajuda pastoral. O que você acha? Meu Deus Fala do céu. para nós aí. Você vai responder essa pergunta aí agora no YouTube. Responde para nós. Alguém viciado em pornografia deve procurar ajuda pastoral? Tá falando, né, responde aí para nós. Olha só. A galera tá perguntando aqui, tá falando, aí, muito bom, gente, obrigada aí, vocês são lindos, maravilhosos. Confie em alguém, #eu já fui liberto da pornografia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem já passou por isso e venceu em Cristo sabe como ajudar. É isso aí, Jonathan. É isso mesmo, um bom conselho. Ontem eu estava numa live falando sobre amizade, falando sobre os bons conselhos e os conselhos que não são corruptos, que não roubam aquilo que a gente está buscando em Deus. Muitos aqui dos jovens e adolescentes estão num caminho de santidade. Hoje estava falando com a Raquel, eu precisava indicar um livro no final para a galera que vai perguntar. Vamos indicar? Vamos. Eu vou tentar fazer Porque, gente, todo mundo aqui associa o pastor Sidão com livros. Oh, meu Deus. Né? Oh, Jesus. Então, olha para ele e já lembra de livro. É isso aí. Então, cadê? Você trouxe? Momento participação aqui rápida. Traz para mim aqui, Luzinha, vem cá. Vem, Karen. Os livros aí, Karen, isso. Passa aí devagarinho, deixa eu pegar aqui. Vou Levanta. levantar. Senta não, gente. Aqui ao vivo é assim mesmo. Estou igual o Faustão. Olha só, nós trouxemos 2 indicações, porque como eu gosto muito de livros e também até nós citamos aqui os vídeos do pastor Lucinho e vale a pena você pesquisar lá e assistir, um deles até que eu citei aqui, que é da jornalista que falou a respeito do garoto de 14 anos, que falou que enviar nudes é como se dar um abraço em alguém, porque a geração dele já vê isso com muita naturalidade, isso é muito sério. E está nesse livro aqui, no livro chamado... Mostra aqui, ali. Ó, Hipnotizados. Está aqui, ó. Isso aí. Espera um pouquinho. Isso. O que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles. Esse aqui, eu não recomendo... Peraí, vou colocar aqui de lado, assim. Aê. Eu não vou recomendar, né, para o pai ler esse livro, não. Eu quero recomendar para você, adolescente e jovem. Para você ver a realidade que você se envolve, e às vezes você não consegue ver, às vezes por vergonha, às vezes por não ter a certeza de que pode falar com alguém. Então isso aqui é uma jornalista, não é uma jornalista, não é de ninguém de igreja, ela é uma editora de uma revista de adolescentes e vale muito a pena você conhecer aqui. Nessa câmera do Instagram. Aqui, ó, vamos para essa aqui também. Estão pedindo tá vendo aí? aqui. Tranquilo? E agora... Beleza? Hipnotizados. Esse livro é top. Esse aqui é de cabeceira para você estudar, ler. Não pede emprestado, viu, gente? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. E esse aqui, sim, já é de um pastor missionário, o Gregory Friesel. Esse livro é lindo. Esse livro aqui, ele é lindo, mas ele pega pesado. Por isso que ele é lindo. Eu falo que ele é até mais duro do que o Hipnotizados. Tá aqui, ó, Mãos Limpas, Coração Puro. E ele fala totalmente nessa área da pornografia pela internet e tal, e ele vai abordando alguns assuntos aqui. É um livro rápido de ler, prático e vale a pena. Não é cansativo para você que gosta de assistir, ler Crônica de Nárnia, que tem 800 páginas, você lê toda a obra do C.S. Lewis aí, lê esse aqui que tem... Depois a gente coloca uma fotinha aí, ó, dele no Instagram da Rampa, isso, que aí a galera pega melhor, né? Olha só, a Fala Andressa colocou aqui para nós. Ana Vitória de Londrina queria que falassem do Despertando Cristão para estabelecer o reino como uma luta de justiça social, estabelecer o reino no combate à exploração sexual infantil. Legal. Quase que um artigo que ela escreveu. Hoje tem 2 pessoas que defendem essa bandeira e defendem muito bem e são cristãos. Um é a ministra Damares, que eu acho que vocês devem ouvir o discurso dela, aqui eu não estou politizando nada, eu estou dizendo de alguém que leva muito a sério a questão da exploração sexual. Então vale muito a pena. Aí já é um plus mesmo para você, adolescente e jovem, que queira se inteirar um pouco mais do que a sociedade pensa e o que as autoridades direcionam. E a segunda é o Guilherme Shelby. Esse sim é um dos maiores defensores a respeito da exploração sexual infantil e um homem que na área do direito, na área jurídica, ele dá uma aula.
Há poucos dias ele estava na escola lá do Tel Hayashi, orientando os jovens lá, formando opiniões cristãs e bem embasadas. Como eu disse aqui, né, as bases cristãs, elas têm que ser firmes, elas têm que ser fortes e elas têm que ser bíblicas. Então a gente tem que procurar pessoas que realmente nos direcionam para isso. Então tá aí, são 2 dicas que eu dou para vocês, além dos livros, vocês poderem ouvir um pouco do que a ministra Damares fala e o que o Guilherme Shelby fala também a respeito da questão da exploração sexual e a questão dos direitos que nós temos envolvendo esses assuntos a respeito do abuso. Até mesmo para você saber aconselhar, saber direcionar alguém que esteja passando por esse momento que é muito complicado, é muito difícil. Olha só, o Rafael Rios, no plantão acompanhando o Sidão. Ei, estamos aí junto. Estamos aqui, mais um plantão Rafa. Aqui, você no plantão aí. Ao Alan, no início da minha conversão, eu tive muitas dificuldades quando eu aprendi a confessar o meu pecado e orar junto com os pastores. Foi vencer. Parabéns, Alan, porque abriu o coração numa área tão íntima, né? Numa área tão sensível com relação a esse tipo de pecado, não é fácil. Mas quando Jesus ele entra verdadeiramente na nossa vida, ele traz uma mudança de dentro para Olha que legal, o Dimas está aí, o Dimas é parceiraço nosso, também sempre está nos orientando aí também com relação à rampa ao vivo e tudo mais. O Dimas está falando aqui, rampa quebrando o tabu, galera, tem assunto que tem que falar abertamente mesmo, glória a Deus. Dimas, estamos juntos, tem que falar, não tem como. Muito bom. E vou falar uma coisa para vocês, o rampa censurado vai trazer alguns outros assuntos aí. Daqui a pouco nós vamos falar do tema do próximo aí, que a gente estava aqui pensando o que quer falar, mas vamos deixar para o final para ficar legal o negócio. E a turma está aí interagindo com a gente. Perguntas aqui. A gente não vai conseguir terminar, né? Se a gente nós vamos fazer depois acompanhando. Nós vamos fazer Mas como adolescentes podem resistir 2. à tentação no tempo de isolamento social? A melhor forma, gente, não tem como. É você se envolver com a sua casa, você se envolver com outras atividades, você poder criar alternativas de convivência. O isolamento, ele é um isolamento social, ele não é isolamento dentro da sua casa. É isso que eu falei no começo, né? Não é para um isolamento dentro do teu quarto, da frente do seu computador, com o seu celular na mão. O seu isolamento não é dentro do banheiro, você entrando com o seu celular e sabe lá o que você vai fazer lá dentro. Cuidado com essa telinha. O seu isolamento ele é social, é para você não ter contato com aglomerações, mas com a sua família, crie formas de edificação. Busque mais a palavra, veja pessoas que falam até a respeito do assunto que talvez está te incomodando e você encontrar alternativas bíblicas, alternativas sérias, firmes e fortes. É isso aí. Aqui o Brito disse assim no YouTube, olha, algo que me ajudou muito a desvencilhar completamente da pornografia foi relatos de outras pessoas. Isso também é muito importante. Muito bom. Porque às vezes você olhando um testemunho de alguém, você vendo que alguém foi liberto, isso te encoraja também a passar por esse processo de libertação. O Luciano está dizendo aqui, tão logo perceba que realmente se tornou um hábito na sua vida, que você não consegue vencer sozinho, ou no caso, até mesmo se você é casado, perceba e que você não está conseguindo se libertar, busque a ajuda do seu cônjuge, busque a ajuda de quem está próximo de você, de familiares, e muito embora alguém relute, é a hora de buscar essa ajuda. Humilhação, fuja da humilhação, porque é melhor do que mergulhar mais e mais nesse vício danoso. É isso aí. É isso aí, boa, Luciano. Boa essa orientação que você deu aí. Bom mesmo. Então vamos fechar a nossa live de hoje. Opa, aí, rampa ao vivo. Vamos deixar aí com um gostinho de quero mais. Vamos lá. Eu quero fechar aqui com o Marcos, lá de Barra do Piraí. Ele fez a seguinte pergunta e eu vou responder para a gente fechar e fazer o nosso momento de encerramento, ok? Vocês acham que existe algum limite para os pais conversarem sobre pornografia com os filhos? Não existe limite. Porque deixa eu falar algo para você. A internet hoje não tem limite. Se você não conversar com o seu filho, alguém vai conversar. Alguém fora, alguém na internet. É verdade. Entendeu? Mas precisa-se ter muito cuidado como você vai abordar esse assunto com o seu filho. É isso aí. Então, busque orientações pastorais, busque orientações profissionais de como você, exatamente, de como você vai falar desse assunto com o seu filho. Porque também não adianta você chegar lá e começar a falar das coisas que seu filho nem perguntou, né? Ajuda para esse tempo é o que não falta. As pessoas querem o cuidado umas das outras. Nós precisamos saber de quem nós estamos buscando.
tem que ter uma fonte que é uma fonte fiel, firme e que realmente vai te dar uma orientação para você fazer esse tipo de cuidado. E os filhos também, os adolescentes que estão assistindo aqui, às vezes o pré-adolescente que está ali tentando já se livrar, blindar, ele tem que falar abertamente, ele Com tem que certeza. conversar, sem pudor. Gente, certeza. é quebra de tabu. Nós estamos aqui tirando essa máscara que fica à frente, tentando, por mais que a gente tenha que colocar a máscara para andar no meio das pessoas, mas nós estamos tirando uma máscara aqui que é a máscara da pornografia, que está envergonhando mesmo muito uma geração inteira. E a igreja, ela precisa ser liberta disso. Precisa. Porque às vezes Nós estamos sendo. a sua vida não rompe, porque tem pecado oculto aí e pode ser a questão da pornografia. É verdade. A gente já vai acabar. Mas olha só que apelo que está aqui, gente, no YouTube. Olha, não para não. Não quero que para mais. Ô, gente, galera. a gente vai ter que passar. Que acabar com esse momento, tá? Mas eu quero, nós vamos deixar 2 momentos aqui. Um vai ser vamos dar o spoiler de semana que vem e também vamos fazer um momento aqui que é o momento de fazer o print. Eu já peguei o teu nome aí. Mas a gente quer falar com você que também nesse momento nós, pastores do Projeto Vida, pastores aqui consagrados nessa casa, isso aí. E agora cuidando de uma geração tão especial que é a Rampa Church, a Rampa Júnior, nós queremos dizer a você que está aí vendo essa live, Isso acompanhando esse bate-papo que nós tivemos hoje, se você sentir um desejo no teu coração de fazer uma doação, Isso tá é aí, importante. vai aparecer para Importante. você um QR Code onde você pode fazer qualquer tipo de transferência. Eu sempre digo, se não tem como você trabalhar com a internet agora, separe uma oferta, uma semente para a bom. santificação da sua vida, Muito bom. uma oferta com propósito, coloca no envelope, vem até o Projeto Vida, É isso aí. faz aqui a sua oferta, deposita no gasofilaço. Tem pastores que Legal. estão orando por vocês, de plantão aqui de 8 da manhã às 8 Direto, horas direto. da noite. Eu não poderia deixar de Amanhã, falar isso. Domingo, né? Amanhã nós estaremos aqui às 18 horas aí no plantão, então querendo Sim, abençoar tem culto também às você que vai vir. 10, Isso aí. o apóstolo, Vale a pena lembrar. né? Às 10 e às 18 horas tem culto do Projeto Vida. Isso aí, Então, galera. 2 gente, não é amanhã. É sábado, amanhã é Hoje sábado. é sexta, Nós gente. estamos bugando, o momento bugou. O momento bugou. Amanhã tem Projeto Vida aqui. O momento bugou. É verdade. 16 Tá maravilhoso, horas. gente. A galerinha tá demais. Que tá é top isso, demais. Cid? Buguei. Que mole que a Buguei. gente deu. Feitiço do tempo, gente. O assunto deixou a gente meio assim, sabe? é. Então, gente, olha só. Vamos falar primeiro com a galera do Instagram? Ô, tamo Cadê? aí. Tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Firme aí? Vamos Beleza? fazer um momentinho. Vamos ficar de pé, vem cá. Oh, meu Deus, hein? Galera do Instagram, aquele momento especial, ok? Chique demais aí. A gente vai fazer uma pose aqui, você vai printar a tela, vai compartilhar essa foto, #censurado É isso aí. do culto de hoje. É isso aí. Vai marcar lá, @RampaChurch, @Projeto Vida, Marca a gente aí, galera. Marca aí. oficial. Marca os pastores também pra gente poder repostar Isso sua aí, foto, legal. ok? Beleza? Então, olha só, 3 segundos para você printar a tela agora. Pose, pastor. Chique aí? Foi! Aí, Agora que YouTube. beleza. Aqui, vamos falar Opa. aqui. Eu quero falar nessa. Peraí, ó, eu tenho que tomar cuidado pra galera não se desorientar. Galera do aí, ó. Vou YouTube, voltar, ó. muito Oi. obrigada Oi, por gente. vocês terem nos Beleza? acompanhado. Tranquilo? Cadê aqui? Obrigada por vocês Chique terem nos demais. acompanhado aqui hoje. Faça aí a sua selfie agora, Isso, ok? E compartilha lá, #censurado. Firme aí. Marca o Projeto Vida, marca a Rampa Church, Ai, deixa porque eu nós falar. vamos repostar a sua Ó, foto. E não para por aqui, não. Se você tem aí tua dúvida, se você quer colocar alguma coisa, Tem o WhatsApp. manda pra gente aí no WhatsApp, pra gente continuar conversando com você. Tudo bem que durante a semana vai ser outros assuntos, mas a gente conversa contigo, a gente arruma uma forma de estender esse assunto. Se isso foi pra você hoje relevante, se isso foi pra você importante pra tua vida, aqui ó, conta com a gente que a gente quer te ajudar. Tem uma Isso aí. equipe também aí ao nosso redor que vai ajudar você também. Pastores do Projeto Vida vão ajudar também. Então, Estamos nos aqui de procure, plantão. Beleza? Nos procure. Não fique preso a essa jaula do vício da pornografia. Seja Saia liberto. através de nós. Seja liberto. Então, Isso mesmo, olha, beleza? se inscreva Sem no censura. nosso canal Projeto Vida TV, Isso. ok? Beleza? Ativa o sininho, compartilhe aí. essa live, porque eu tenho certeza que Chique vai ter demais. muita gente que vai ser abençoado. É isso aí. Ok, gente? Até sexta-feira que vem. Deus abençoe Beijo, sua vida. Beijo, galera. Valeu. Vamos valeu, subir a valeu. rampa junto, faz Vamos aquilo. subir a rampa juntos. Ah, semana que vem o tema
suicídio. Eita, beleza? já deu Vamos tema falar já. aí. É isso aí. Tô dando spoiler já aí pra você, já ir pensando na nossa conversa que vai ser papo Valeu, sério. galera. Deus abençoe sua vida. Beijo, Compartilha aí as nossas Deus fotos. abençoe. Tchau, tchau. Deus Subir a rampa abençoe. juntos, galera. Tamo junto.